Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos matemáticos. Hoje nós vamos aprender a resolver expressões envolvendo potências com expoente fracionário. Bom, então esse já é o nosso 7º vídeo tratando de potências, propriedades das potências, expressões envolvendo potências. E no vídeo anterior nós tratamos de potências com expoente fracionário. Neste vídeo de hoje vamos usar esse conhecimento de potências com expoente fracionário para resolver expressões complexas, ok? Então vamos lá. Essa primeira expressão aqui nós vamos simplificá-la, tá? O enunciado poderia ser: simplifique a expressão. E como nós estamos vendo aqui, nós não podemos inicialmente aplicar as propriedades das potências porque as bases são diferentes, os expoentes são diferentes, né? Então nós vamos fatorar as bases aqui. Para quê? Para que apareçam bases iguais e a gente possa aplicar as propriedades. Tá certo? Então, lá no numerador, o 8 é 2 ao cubo, que está elevado a 5 sextos, e aqui no denominador, 2 elevado a 2 terços, multiplicados, esse 4 é 2 ao quadrado, só que ele está elevado a 1 meio, certo? Prosseguindo aqui, lá no numerador, aplicando a propriedade das potências, potência de potência, multiplicamos os expoentes. Então, 2 elevado a 5 meios. 3 vezes 5 sextos, 5 meios. E aqui no denominador, 2 elevado a 2 terços, que multiplica 2 elevado a 1. 2 vezes 1 meio dá 1. Esse 1 aqui eu não preciso nem escrever, certo? Então, vamos agora prosseguir aqui no denominador. Numerador, 2 elevado a 5 meios. E no denominador eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então eu mantenho a base e somo os expoentes. 2 terços mais 1, que é o expoente aqui desse 2. Então, 2 elevado à soma de 2 terços com 1. Isso aqui é a mesma coisa que o número misto, né? Isso aqui é a mesma coisa que o inteiro e 2 terços. Posso aplicar aquela regra prática, fazer mentalmente esse cálculo aqui. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 terços. Nossa soma aqui, a soma dos expoentes, dá 5 terços. Posso escrever 5 terços aqui. Certo? Agora eu tenho aqui uma divisão de potências de mesma base. Eu vou manter a base e subtrair os expoentes, certo? Então vamos manter a base, 2, e subtrair os expoentes. Os expoentes são 5 meios menos 5 terços, que vai dar 6, 15 menos 10, 5 sextos. Então essa subtração aqui, ó, 5 meios menos 5 terços, 5 sextos. Então 2 elevado a 5 sextos. Está aí, simplificamos a expressão. Aquela expressão inicial pode ser escrita simplesmente assim. Claro, nós sabemos que uma potência com expoente fracionário pode ser escrita em forma de radical. Então eu poderia dar essa resposta dessa maneira. Raiz sexta de 2 à quinta. E como 2 à quinta é 32, raiz sexta de 32. Outra resposta possível, né? Posso dar a resposta na forma de potência com expoente fracionário ou na forma de radical. Tá certo? Essa foi a nossa primeira expressão. Vamos ver uma segunda expressão. Vendo que nós aplicamos as propriedades das potências que nós já aprendemos desde o primeiro vídeo dessa playlist. Nós aplicamos essas propriedades mesmo quando os expoentes são fracionários. Tá? Valem todas as propriedades. Nossa segunda expressão aqui, lá em cima, 2 elevado a 3 meios, que multiplica 4 elevado a 3 quintos sobre raiz quadrada de 32.
Ó, essas expressões que têm apenas multiplicação e divisão, certo? Envolvendo potências, nós vamos fazer com que, se aparecer um radical, como está aparecendo aqui, nós vamos fazer com que esse radical, vamos reescrever em forma de potência, para que a gente trabalhe somente com potências, certo? E assim aplique as propriedades das potências. Normalmente é mais fácil aplicar as propriedades das potências quando a gente tem multiplicação e divisão. Então, vamos fazer com que, vamos transformar, né? Reescrever esse radical aqui em forma de potência, com expoente fracionário. Nós já sabemos fazer. Então, 2 elevado a 3 meios vezes 4 elevado a 3 quintos sobre 32 elevado a 1 meio. Certo? Isso aqui pode ser escrito assim, em forma de potência com expoente fracionário. Agora nós caímos num caso parecido com o anterior, que a gente acabou de fazer, em que nós temos apenas que fatorar as bases, certo? Então vamos fatorar as bases. 2 elevado a 3 meios, que multiplica 2 ao quadrado, o 4 ali é 2 ao quadrado, elevado a 3 quintos, sobre esse 32 aqui, vamos fatorar. É 2 elevado à quinta. 2 é a quinta potência, que está elevado a 1 meio, certo? E agora vamos continuar aqui aplicando as propriedades das potências. É isso aqui, ó, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Aqui também, potência de potência, multiplico os expoentes. Então, vamos lá. 2 elevado a 3 meios, que multiplica 2 elevado a 6 quintos. 6 quintos. 2 vezes 3 quintos, 6 quintos. E o denominador? 2 elevado a 5 meios. É isso? 5 vezes 1 meio, 5 meio. 5 meios. Agora vamos efetuar essa multiplicação de potências de mesma base aqui no numerador, usando as propriedades das potências, né? Mantemos a base e somamos esses expoentes que são fracionários. Então, mantemos a base e vamos fazer a adição de 3 meios com 6 quintos. Aqui vai dar 10 no denominador, não é isso? 15 mais 12. 27 décimos. Então, lá no numerador, 2 elevado a 27 décimos. Só fazer a adição das frações ali, dos expoentes, não é isso? E aqui no denominador, 2 elevado a 5 meios. Agora, essa expressão aqui, não é? É uma divisão de potências com a mesma base. Vou manter a base e fazer uma subtração dos expoentes, como manda as propriedades, né? Das potências. Fazer essa subtração aqui. Então, eu mantenho a base e fazendo essa conta aí, vamos fazer aqui, 27 décimos menos 5 meios. Esses 5 meios aqui eu posso escrever como 25 décimos, certo? Então nós teremos 2 décimos. Essa subtração aqui dá 2 décimos. Porém, 2 décimos nós podemos simplificar. Vamos simplificar essa fração, vai dar 1 quinto. Então, a forma mais simples aqui dessa subtração é 1 quinto. Então, 2 elevado a 1 quinto. Isso aqui já é uma resposta, né? Já simplificamos bastante a expressão original, não é isso? Está simplificado aqui. E da mesma forma que fizemos no exercício anterior, se quiser, se a gente quiser, podemos escrever essa potência com expoente fracionário em forma de radical. Isso aqui é a raiz quinta de 2, certo? Raiz quinta de 2, é a outra maneira de dar a resposta. Tranquilo? Então tá aí mais uma expressãozinha. Vamos fazer mais uma expressão.
Vamos lá. Essa expressão aqui, a expressão está assim: 8 milésimos elevado a menos 2 terços sobre 2 décimos elevado a menos 4 terços. Então, sempre que a gente tiver essas expressões aí, envolvendo potências, mas a base for números decimais, a sugestão que eu dou, normalmente é bem melhor se você não trabalhar com número decimal. A primeira providência aqui, a melhor coisa que a gente faz é, antes de qualquer outra coisa, passar ou reescrever esses números decimais em forma de potência, na forma mais simples. Em forma de potência não, em forma de fração, na forma mais simples, né? Passo isso aqui para fração, simplifica a fração, deixa a fração na forma irredutível, mais simples possível, antes de fazer qualquer coisa aqui. Porque normalmente, como a gente tem visto nos vídeos anteriores, o que eu tenho recomendado é que o expoente está negativo, certo? A primeira coisa que a gente deveria fazer, segundo o que a gente tem feito até agora, seria transformar esses expoentes negativos em positivos. Aí eu passaria isso aqui para baixo e esse outro aqui eu poderia passar para cima. Não é obrigatório fazer isso, mas você poderia querer fazer. Porém, a recomendação aqui, no caso em que você tenha bases como números decimais, antes de fazer qualquer coisa, transforma o número decimal em fração, tá bom? Então nós vamos fazer isso. Esse número aqui, 8 milésimos, em forma de fração, 8 milésimos. Só que esse 1000 aqui é divisível por 8. Qualquer número terminado com 3 zeros é divisível por 8. Então eu posso dividir por 8 e simplificar essa fração aí. Ela vai dar 1/125. A primeira coisa que a gente faz aqui é reescrever esse 8 milésimos como essa fração aqui já simplificada. Tá bom? Então lá no numerador eu vou fazer isso. 1 sobre 125, tudo isso elevado a menos 2 terços. Mesma coisa eu vou fazer no denominador. 2 décimos é a mesma coisa que 1/5. Vou reescrever aqui. 1/5 elevado a menos 4 terços. Bom, agora que a gente fez isso, então não esqueça, a primeira coisa nessas expressões aí, né, envolvendo potenciação, divisão, multiplicação de potências, essas expressões complexas assim, quando aparecer uma base em número decimal, passa para fração, irredutível. Primeira coisa. Agora sim, vamos prosseguir. Veja, eu poderia passar toda essa expressão para o denominador, já que o expoente é negativo, eu poderia passar essa expressão para o denominador e fazer com que o expoente ficasse positivo lá no denominador e fazer a mesma coisa com o denominador, passar esse denominador para o numerador e fazer com que esse expoente ficasse positivo lá em cima. Porém, como a base é uma fração, né? Lembra que sempre que você quiser trocar o sinal do expoente, como a gente tem falado já, sempre que eu quiser trocar o sinal do expoente, eu inverto a base. Então vamos inverter a base aqui, ó. Ao invés de passar isso aqui para baixo, isso aqui para cima, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque a base é uma fração. Eu posso simplesmente inverter essa fração. Vai virar o número 125. O inverso de 1/125 é 125. Então eu posso escrever aqui 125 elevado a 2 terços. Agora o expoente está positivo, certo? Porque se eu quiser trocar o sinal do expoente, eu tenho que inverter a base. Inverti. Mesma coisa aqui no denominador, eu vou ficar com 5 elevado a 4 terços. Certo? Agora vamos prosseguir. Esse 125 aqui eu vou fatorar. Tá certo? Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou tentar ver se eu consigo encontrar bases iguais aqui, fatorando aqui, né? O 125 é 5 ao cubo, que está elevado a 2 terços. E aqui embaixo, eu repito, 5 elevado a 4 terços. Correto?
numerador, 3 vezes 2 terços dá 2. Então, 5 ao quadrado. E o denominador? 5 elevado a 4 terços. Isso é uma divisão de potências com a mesma base. Vou manter a base e subtrair os expoentes. 2 menos 4 terços. Isso aqui dá 5 elevado a 6 menos 4, 2 terços. Dá isso aqui. Que eu posso também escrever em forma de radical. Se eu quiser, posso dar a resposta assim. Raiz cúbica de 25, certo? Porque é raiz cúbica de 5 ao quadrado. Mas 5 ao quadrado é 25. Então, eu posso escrever raiz cúbica de 25. Outra maneira de responder. Representam o mesmo número. Duas representações diferentes do mesmo número. Tá? Ok? Então, a dica aqui, para que fique bem mais fácil o exercício, é você fazer quando você tiver bases em número de uma base em forma de número decimal, transforma esse número decimal numa fração. Simplifica a fração, fração irredutível, e aí prossiga. E aí você está vendo um detalhe, ó. Aqui nesse caso, se nós quiséssemos, podia transferir isso aqui para baixo, trocar o sinal, esse aqui de baixo passar para cima, trocar o sinal dos expoentes, mas não vamos precisar fazer isso, já que eu vou trocar o sinal desse expoente, eu inverto a base e vira 125, tranquilo? Então, vamos lá. Próxima expressão. Próxima expressão, essa aqui, ó. 4 elevado a 1 meio mais 9 elevado a 1 meio menos 64 elevado a 1 terço. Tudo isso sobre 8 elevado a 1 terço mais 625 elevado a 1 quarto menos 49 elevado ao meio. Bom, nós já sabemos que, primeira coisa, você terá que resolver cada termo desse aqui separadamente. Por quê? Porque eu não tenho aqui multiplicação e divisão de potências. Só quando eu tenho multiplicação e divisão, ou divisão de potências, ou então potência de potência, é que eu posso aplicar propriedades. Não posso aplicar propriedades aqui. Não inicialmente. Vamos ver depois. A princípio, o que eu tenho que fazer aqui é resolver cada um desses números aqui. Tentar fazer o que eu puder aqui, nesses casos aqui, tá certo? De qualquer forma, aqui eu poderia fatorar a base, não é isso? Posso, por exemplo, fazer isso. 2 ao quadrado, aquele 4 ali. Como está elevado a 1 meio, aí 2 vezes 1 meio dá 1. Isso aqui fica 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Eu já poderia ter visto isso, já de cara. Por quê? Isso aqui é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então eu posso simplesmente, ou se eu quiser, eu fatoro a base, aqui ó, fatorei a base, 4 é 2 ao quadrado, mas está elevado a 1 meio. Aí potência de potência multiplica os expoentes, 2 vezes 1 meio é 1, e 2 elevado a 1 é 2. Mesmo resultado, tá certo? Mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 9, isso aqui é o número 3. Aqui eu escrevo o número 2 mais o número 3, estou resolvendo um por um, certo? Não estou aplicando propriedade. E aqui a raiz cúbica de 64. Se você quiser escrever em forma de raiz cúbica de 64 e resolver, tudo bem. Ou você fatora a base. E aí verifica quanto que vai dar. Ou fazer a mesma coisa aqui no denominador, certo? Então vamos fazer isso rapidamente. Eu já sei que isso aqui é a raiz quadrada de 4. Então eu vou escrever um 2. Mais raiz quadrada de 9. Vou escrever 3. Menos. Isso aqui eu vou fatorar a base, tá bom? 2 elevado a sexta potência, tá bom? Só que está elevado a 1 terço. Correto? E aqui no denominador,
Isso aqui, raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2, né? Mas se você tiver dúvida, escreve 2 elevado ao cubo, que está elevado a 1/3. Ó, 3 vezes 1/3 vai dar 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, isso aqui é o número 2. 8 elevado a 1/3 é o número 2. Né? Você pode escrever como raiz cúbica de 8. De qualquer forma, isso aqui é o 2. Prosseguindo. 625 é 5 elevado à quarta, que está elevado a 1/4. Não é isso? E menos 49 elevado a 1 meio, raiz quadrada de 49. A gente sabe que isso é o número 7. Então, vou escrever o 7 aqui. Perfeito? Então, lá no numerador, eu tenho 2 mais 3 menos 6 vezes 1/3 dá 2. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado. Certo? E o denominador? 3 vezes 1/3 dá 1. Então, fica 2 aqui. Mais 4 vezes 1/4 dá 1. Certo? Menos 7. Vamos resolver isso aqui. 2 mais 3, 5. 5 menos 4, 1. 1 no numerador. Esse 2 ao quadrado é 4. E no denominador? 2 mais 5, 7. 7 menos 7, 0. Essa expressão não existe. Quando você tem 0 no denominador, essa expressão simplesmente não existe. Isso aqui não tem significado nenhum para a matemática, tá certo? Não existe divisão por 0. Então, essa expressão aqui não representa número nenhum, tá certo? Se eu tivesse 0 sobre 1, se essa expressão estivesse no numerador, o numerador daria 0, não é? E o denominador 1. E aí, 0 sobre 1 é 0. Seria 0 no caso. Mas aqui é o contrário. Eu tenho 1 sobre 0. Né? 1 sobre 0. Isso aqui não existe para matemática, tá? Essa expressão não existe. É impossível. Isso aqui não representa número nenhum, tá bom? Isso aqui era apenas uma expressão para a gente verificar e ver uma situação em que o denominador é 0 e lembrar que quando o denominador é 0, a expressão não existe. Não existe divisão por 0, tá? Quando isso aparece, significa que a expressão não representa número nenhum, tá bom? Então esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Novamente eu deixei aí uma folha de exercício, tá aí na descrição do vídeo para você baixar. Até a próxima, um abraço!